18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos no ar. Mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão na área. Olá, Oi, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, continuamos contando com a sua participação. Queremos que você participe conosco do programa 18 horas, hein? Ligue, acesse o nosso WhatsApp 99488-7592. Tá valendo, Karime. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Então anote aí, 99488-7592, valendo a sua participação. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Ponta Negra é interditada para banho oficialmente nessa terça-feira. No Amazonas, 48 mil jovens com idades entre 18 a 24 anos estão procurando emprego. Eleições 2024. Vamos conferir os números de 2 novas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de Manaus. A seca dos rios no Amazonas pode afetar o voto de mais de 120 mil eleitores. Legal, 6:03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, você na sintonia certa, seja muito bem-vindo. Vamos juntos com esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 17 de setembro de 2024. Está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Destaque de hoje é a interdição, da Praia da Ponta Negra. A medida foi tomada após o Rio Negro atingir a cota de 15 metros e 99 centímetros. É claro, provoca risco aí para os banhistas, Karime. Exatamente, Carlão. A medida já era esperada, inclusive por todos, porque com a queda no nível do Rio Negro, as condições da praia se tornam perigosas. A prefeitura decidiu agir antes para evitar acidentes e a expectativa é de que a interdição dure até o rio voltar a subir, mas as previsões não são otimistas, né? Já temos previsão, a gente só tem previsão de chuva e até chuva acima da média só na segunda quinzena de outubro. Enquanto ainda. isso, até lá os rios seguem descendo, né, Carlão? Karime, de ontem para hoje o Rio Negro baixou mais 22 centímetros e chegou agora a 15 metros e 77 centímetros. Desde que começou a vazante, o rio já secou 11 metros e 8 centímetros e está 3 metros e 7 centímetros de bater aí o recorde histórico de 12 metros e 70 centímetros registrado em 26 de outubro do ano passado. Então, Carlão, e com isso, a Praia da Ponta Negra, como a gente até já falou aqui, exato, a gente já falou aqui no 18 horas, ontem adiantamos e foi interditado oficialmente hoje. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto, está aqui ao vivo com a gente, conversa ao vivo para falar sobre esse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, vai ter fiscalização, né, para os banhistas não entrarem no rio durante esse período de interdição, certo? Certíssimo, Karime Leão, Carlos Júnior, boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Oficialmente, Ponta Negra interditada aí pelos próximos 90 dias, segundo o decreto aí assinado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Hoje, né, pela manhã, ele oficializou toda essa situação, ele acabou convocando ali a imprensa, né, e todos os seus apoiadores ali para aquela região do anfiteatro da Ponta Negra, onde ele anunciou aí essa interdição. Quem é que vai fazer a fiscalização em torno disso? O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal deve atuar ali naquela área. Isso porque o Rio Negro está agora abaixo ali da cota dos 16 metros. Hoje o Rio Negro chegou a 15,77 metros, segundo a medição feita aí pelo Porto de Manaus. Durante a entrevista coletiva, o prefeito adiantou que esse ano a praia está sendo fechada 16 dias antes do bloqueio que aconteceu em 2023 e aí com isso vai ter essa interdição para os banhistas, mas algumas atividades esportivas vão ser mantidas, Karime. A gente vai ouvir aí agora a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E
a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, as nossas equipes de fiscalização da SEMASC vão estar aqui orientando os banhistas. Lembrando que a praia está interditada para o banho, né? E também a parte de areia é possível fazer as atividades físicas. E nós temos um calendário esportivo que tem o Manaus Adventure, que são pessoas treinadas, que têm competição na água. Essas atividades, elas estão preservadas dentro do decreto. Portanto, a interdição se faz necessária em função do... Se você observar, já aparecem os bancos de areia. Daqui a 3 dias eles já vão estar bem mais visíveis. Portanto, se faz necessário para resguardar a segurança dos banhistas e a vida das pessoas que frequentam o balneário. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí agora a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando sobre essa interdição. Essa interdição acontece de forma temporária e é recomendada seguindo aí o termo de ajustamento de conduta que foi assinado ainda no ano de 2013 entre vários órgãos competentes, entre eles Corpo de Bombeiros, Ministério Público. Isso porque, Karine, lá atrás, durante as secas, a gente chegou a registrar mortes ali naquela região afogamento da Ponta Negra, certo, por conta dessas depressões, bancos de areia. E aí, para prevenir, a prefeitura tomou essa medida, mais uma vez cumprido aí esse ataque. Outra situação, Karine, que vem à tona aí agora com essa situação da seca, da estiagem, é o preço das frutas, hortifrutis e hortaliças. Quem tem ido ao mercado já sentiu que no bolso tem pesado e está pesando cada vez mais. E tudo isso, a gente sabe, pode gerar um desabastecimento, sim, de alguns itens. Entre eles, a laranja e o nosso famoso tucumãzinho, Karine. Olha, ele já tá caro, já tá né? caro, agora ele pode sumir. Ele já teve um preço, ele tá tendo um preço bastante elevado. Isso porque a gente não conseguiu se recuperar da seca de 2023. Só que o que acontece? Como as plantações, elas não estão conseguindo ter água para irrigar ali, para realmente manter aquele solo, para que esses frutos possam, né, então possam ter novos frutos, a gente pode ter o risco de em 2025 itens como a laranja e o tucumã realmente sumirem aí das nossas feiras e mercados. Gente, o risco, ou seja, já veio de 2023 prejudicado, agravou agora com essa seca de 2024 e a previsão para o próximo ano é sumir mesmo, né? Karine, porque infelizmente, né, a gente sabe, o IDAM, que é o Instituto, né, Ambiental aqui do Amazonas, tem tomado todas as medidas para que esses agricultores, para que essas pessoas não percam as suas plantações inteiras. Só que o que acontece? A gente já tá ali no período, era pra gente estar agora distribuindo aí, por exemplo, tucumã e laranja. Período de colheita, né? Sim, o prefeito período de safra. O prefeito de Rio Preto da Eva, que é o presidente da Associação dos Municípios, ele falou aqui em entrevista que estaria prejudicado banana, laranja e macaxeira. Exatamente. E aí a gente tem outros produtos que sofrem porque o frete está mais caro. Sim. Também a gente infelizmente vai sentir no bolso o preço de tudo isso, porque tá difícil chegar e os nossos rios são as nossas estradas, a navegabilidade está comprometida, mas dois itens estão preocupando, que são eles a laranja e o tucumã. E aí a gente conversou com o Luiz Erval, ele que é gerente de produção vegetal no Instituto Ambiental aqui do Amazonas. Vamos conferir. Nós estamos passando por algumas dificuldades de culturas permanentes, como a laranja, por exemplo, e o tucumã, onde a floração do ano passado não vingou. Esses frutos ainda pequenos foram abortados pelas plantas e durante a safra esses frutos não apareceram no mercado. Então fez com que esse preço se elevasse e nós estamos chegando já no final da safra dessas culturas e a gente não vê nenhum tipo de reação de produção desses frutos. Então isso nos traz uma preocupação grande, porque estendendo-se essa estiagem, já está chegando o tempo da floração da laranja, que geralmente é entre setembro e outubro, e se ocorrer esse período de estiagem realmente mais prolongado, novamente vai ocorrer o fenômeno do ano passado. Existe a floração, existe o pegamento dos frutos, mas com a ausência da chuva no sistema, com a ausência da água, esses frutos serão abortados pelas plantas e compromete a safra do ano que vem. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas,
horas a gente ouviu aí a fala do Luiz Herval, ele que é gerente de produção vegetal do IDAM. Infelizmente, né, Karime, a gente sabe, com a seca, com a estiagem, a gente vem tudo sentindo muitos prejuízos, e aí a gente sente também nos nossos produtos regionais, como é o caso aí da laranja e do tucumã, Karime e Carlão. Outra situação, Nathalie, também que agrava bastante com essa seca cada vez mais forte é a mortandade de peixe. A mortandade de peixe aumenta, né? E prejudica, é claro, no mercado também essa mortandade toda, né, Nathalie? Carlão, infelizmente nos últimos dias são milhares de cenas que estão sendo registradas pelos moradores ribeirinhos, mostrando ali pescados, né? Peixes mortos. Dessa vez a gente traz aqui um destaque para a comunidade do Piranhaúba, localizada na zona rural de Manacapuru, no interior aqui do nosso estado. Há pelo menos 2 semanas, vários peixes como pacu, piranha, piararara foram encontrados ali naquela região, mortos por conta da alta temperatura da água, e os lagos também estão muito secos ali naquela região. E aí nesta segunda-feira, novos vídeos voltaram a viralizar nas redes sociais, mostrando vários peixes mortos. Essa comunidade, ela fica ali no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha e tem sido atingida severamente pela seca. Os moradores vêm mostrando, né, diariamente nas redes sociais, compartilhando a situação, e o baixo nível da água tem contribuído para que essa situação se torne mais recorrente ali na comunidade. Isso porque, Karime, a água realmente tem ficado muito quente e tem faltado oxigênio para os peixes, e aí milhares e milhares de peixes têm morrido ali naquela região de Manacapuru, e infelizmente esse cenário vem se repetindo em outros municípios do interior aqui do nosso estado, Karime e Carlão. Desolador esse cenário, né, Carlão? Uma coisa terrível que a gente está enfrentando. O Brasil inteiro, demais. Pantanal também, nossa, a perda das vidas lá, as cenas são terríveis. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Essa seca severa, muito, né, Carlão? Terrível. A seca severa que afeta o Amazonas causa em todas as áreas, causa prejuízo, né, em todas as áreas, social, econômica e humanitária. A Prefeitura aqui de Manaus decretou situação de emergência na última quarta-feira e já colocou em prática a Operação Estiagem 2024 com ajuda humanitária para 43 comunidades ribeirinhas que estão enfrentando grandes dificuldades para conseguir água potável e alimentos. Karime, enquanto o nível do Rio Negro continua baixando, a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, é claro, está cada vez mais comprometida, sim. Por isso, sem acesso à água potável, alimentos, combustível e outros produtos essenciais, é complicado a vida deles. Exatamente. Para ajudar nessa logística e garantir que não falte combustível, o Grupo ATA, inclusive, que é o dono da refinaria Amazônia, começou uma operação com o uso de balsas. A empresa aumentou a frota de balsas em 75%, transferindo cargas de navios para essas embarcações menores, mais leves, né? Que podem navegar em águas rasas, Carlão. Muito bom. A operação inclui uma logística especial em Itacoatiara, Karime e ouvintes, onde as cargas são transferidas de navios para balsas que transportam combustíveis para a refinaria em Manaus. Com isso, espera-se evitar aí desabastecimento durante as vazantes do rio. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. E agora, hein, Karime? Agora vamos falar dos bastidores da política local. Vamos, Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, na propaganda eleitoral de Davi Almeida, a gente viu que ele mudou completamente o tom e partiu para cima de Wilson Lima e Roberto Cidade. Ele hablou mesmo, só que hoje ele recebeu troco, é isso? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Tá na reta final, né? Faltam poucas semanas aí pra gente ir às urnas. Vamos às urnas dia 6 de outubro e a gente tá vendo a coisa caminhando. Os discursos mudando, o rumo ali da estratégia, né? Tomando uma outra proporção e um outro sentido. E agora a gente vê Davi Almeida focando no Roberto Cidade, que aparece nas pesquisas eleitorais em segundo lugar. Ele quem certamente disputará aí o segundo turno com Davi Almeida, apesar de que Davi Almeida, de acordo com as pesquisas, está bem, assim, o número de intenção de votos de Davi Almeida está confortável até agora. Só que qual foi
o apontamento principal aí de Davi Almeida? O Wilson Lima. O que já era esperado, porque são as brigas de duas máquinas, né? A máquina da prefeitura contra a máquina do governo. E a gente tem Roberto Cidade sendo o grande beneficiado aí da máquina do governo, já que ele é o candidato de Wilson Lima, e eu não estou contando nada que é a minha interpretação. Cidade traz isso, ele fala disso, ele coloca em debates e tudo mais, quando ele vai, né, que não foi no último, mas ele traz que, até trazendo como uma vantagem, como eu sou do grupo de Wilson Lima, vai ser uma parceria entre a prefeitura e o estado, e isso vai fazer Manaus crescer. O que é muito anti-estado, estado como poder, porque quer dizer que meu amigo está na prefeitura, então eu vou investir. Se meu amigo não estiver, então não investirei, porque é outro, é adversário. O papel do estado não é beneficiar um amigo ou não, mas a capital, né, a cidade, enfim, para aquilo que ele foi colocado ali. E aí, Davi Almeida ataca então a gestão Wilson Lima. O Wilson Lima, ele fala sobre caos na saúde, na segurança, aí traz todas as notícias que tem bastante para criticar a gestão Wilson Lima, e fala que Roberto Cidade será a continuação, mais um reforço ali de Wilson Lima, como o Wilson Lima 2.0 vai ser Roberto Cidade na prefeitura de Manaus. E por outro lado, Cidade recebe isso e decide atacar também Davi Almeida. Ele ataca Davi, mostrando Davi saindo de si, né, em diversas ocasiões, e aí também é vasta as cenas, né, são vastas as cenas, porque Davi Almeida não é exatamente a pessoa mais equilibrada, ele é muito esquentado facilmente, né, então mostra ele respondendo feio para repórter, respondendo a professor. Aliás, sobre professor, Roberto Cidade não pode falar muito, né, porque ele também respondeu a um grupo de professores, disse que eles estavam desocupados, né, algo assim, quando houve ali um pedido de aumento ou de reajuste salarial. Você trouxe essa história pra gente aqui. Faz um tempinho, mas foi ainda agora, assim, na gestão agora dele como presidente. E então tá esse ataque entre eu ia falar Wilson Lima, mas Roberto Cidade e Davi Almeida. E nessa história toda, quem some são os vices, né? Tanto o vice de Davi Almeida quanto de Roberto Cidade. Os dois estão um pouco colocados ali no armário. Os dois guardaram no armário os seus vices. Davi Almeida tem como vice Renato Júnior e Roberto Cidade tem como vice, não é o Wilson Lima, tá, gente? O vice dele é Coronel Menezes. E a gente tem esquecido porque eles, ao meu ver, estão fazendo questão de esconder mesmo os vices que tem. Karime, Carlão. Cíntia, tem duas novas pesquisas aí divulgadas de ontem para hoje, tá circulando já. Quais são os números? É verdade. Primeiro vou falar aqui da Quest, apesar de que eles não ficaram tão distantes, ficaram até parecidos porque foram feitos ali no mesmo período, né? Um período muito próximo, na verdade. Davi Almeida, na Quest, ele aparece com 38% das intenções de votos, mantendo uma liderança boa, quase 40%, né? Então, ele tá confortável, mas com o pé atrás, porque agora ele já ataca a cidade, então os sinais que ele passa é que há sim uma preocupação. Considerando margem de erro de 3 pontos, tá, gente? Roberto Cidade tem 19%, enquanto a Mão Mandel aparece com 15% e Capitão Alberto Neto fica ali no terceiro lugar com 13%. Isso, Quest. Agora, a Eficaz, que foi a outra que saiu hoje também, mostra na pesquisa estimulada que se a eleição fosse hoje, Davi Almeida alcançaria aí 33,1%. Na Quest estava 38%, então ele fica na casa dos 30%. Também é de 3% o margem de erro. Já Roberto Cidade aparece com 18,2%. Lá na Quest ele estava com 19%. E a Mão Mandel aqui aparece com 17,1%. Na Quest ele aparecia com 15%. E Alberto Neto com 13%, o que bate com o que estava lá na Quest. Então, é mais ou menos esse o caminho que se desenha aí. Para o primeiro turno. Para o primeiro turno. Né? Dá tempo de mudar, gente? Eu não boto a mão no fogo. Já está na reta final. Será que algum acontecimento bombástico poderia... A gente vai ter Bolsonaro aqui, né? Dia 28. Mas o candidato dele está em quarto lugar. Está em quarto lugar. Existe uma fala também... que vai subir tanto assim? Que tem muita... O espiral do silêncio, a gente chama no jornalismo, né? Que sim. É a galera que não está dizendo que vai votar. Que não está declarando que vai votar.
Enfim. Acontece, né? Teve naquelas eleições, lembra, Carlão? Sim. Que a Dilma ia ser senadora. Mas acho que Bolsonaro estava lá em, sei lá, último lugar. Pois é, mas era sem parar as pesquisas oficiais e todas elas lá. Não era fake, não, eram pesquisas. Todas as. Eram pesquisas oficiais, Carlão. As pesquisas oficiais apontavam isso. É a espiral do silêncio que a Cíntia está falando. É a galera que vota, mas não fala. Exatamente. Aí que pode mudar completamente o resultado da eleição, mudar de acordo com as pesquisas. Cíntia, e ainda falando de eleição, essa seca aqui na região, aqui no Amazonas, pode afetar o voto de 120 mil eleitores. Que tragédia. Tem gente que não sabe como vai chegar na urna, que não sabe como vai chegar no local de votação. Gente aqui do lado, de Manacapuru, não faz ideia de como é que vai fazer. Não exatamente Manacapuru, mas morador próximo ali, né? Então a gente está falando de 120 mil eleitores que estão distribuídos aí em mais ou menos 37 municípios do Amazonas. Nesses 37 municípios, as dificuldades no dia da eleição serão realmente muito complicadas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele tenta resolver isso apontando novos locais de votação, tirando daquele local de votação original e colocando de uma forma ali mais perto do eleitor. Mas ainda assim vai ser um desafio. Em dias normais, já não é fácil. Aí agora com a seca vai ser ainda mais difícil. Eles estão, tentando facilitar, colocando por meio de helicópteros as urnas em locais onde é mais fácil o acesso, e a gente tem que acompanhar de perto para ver como é que vai ficar isso. Mas já tem gente bastante preocupada com essa situação, porque ela não tá nem um pouco fácil. Eu acho que vai ter um grande número de abstenção essa eleição. No interior, né? Com certeza. É verdade. E é muito voto, hein? É muito, Carlão, voto. Muito voto. Não é um voto para governo, né? Que aí implicaria em Senado. Uma outra realidade. É para prefeito, mas ainda assim a pessoa tem que ter direito, tem que ter chance de tomar uma decisão. Então, o que eu tô vendo é o TRE e o TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral, se movimentando para tentar reverter essa história, mas não tá fácil, não tá ganho esse jogo aí. Essa parte da democracia, do jogo da democracia não venceu. Nenhum prefeito tá vencendo aí a seca. Tá bem difícil. E uma situação que a gente já sabia que ia enfrentar, né? Diga-se de passagem, ok. É verdade. Blink, obrigada. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, Blink. Até amanhã, Blink. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, falando de economia, que no Amazonas 48 mil jovens com idades entre 18 e 24 anos começaram agora o segundo semestre desempregados. Isso é muito ruim. Essa realidade, então, registrada no estado, foi maior que a média nacional, inclusive, hein, Karime? Exato, Carlão. E para a economista Michele Aracati, o desemprego de jovens aqui no Amazonas está relacionado a pouca qualificação profissional. Vamos acompanhar agora na reportagem de Odinei Araújo. Enquanto no restante do Brasil o desemprego de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos era de 14,3% no segundo trimestre desse ano, no Amazonas a taxa foi de 15%. Com isso, 48 mil jovens nessa faixa etária começaram o segundo semestre desempregados, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua. A taxa média de desocupação no Brasil estava em queda até o trimestre de abril a junho, chegando a 6,9%, o menor nível de desocupação para o período desde 2014. Apesar disso, os jovens têm uma realidade diferente no mercado de trabalho. E para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, isso está relacionado à pouca qualificação profissional dos jovens. Os números, eles trazem para nós uma reflexão de que esses jovens, eles precisam voltar a se qualificar para que eles tenham oportunidades no mercado de trabalho. Eu falo sobre isso observando um outro indicador, que é o indicador de evasão escolar. Nós temos, tanto no ensino médio como no ensino superior, indicadores altíssimos de evasão escolar. Quando o jovem ele não tem uma qualificação, fica cada vez mais difícil para ele encontrar um emprego.
Isso traz para nós também a necessidade de ampliarmos as políticas públicas para que a gente possa continuar qualificando de forma intensiva essa mão de obra extremamente produtiva para a economia como um todo. Ainda conforme a professora de economia da UFAM, Michele Aracati, a falta de renda dos jovens não afeta apenas a economia do Estado, mas também aumenta a violência. Na economia, nós temos um ramo de atividade, de pesquisa, que é chamado de economia do crime, que é justamente o impacto desses indicadores negativos sobre a economia como um todo. Então, nós temos sim um impacto muito grande ligado ao aspecto social, ao aspecto econômico, todas as vezes em que o desemprego está muito elevado e principalmente nessa faixa de idade. As piores taxas de desemprego entre jovens brasileiros, com números acima de 20%, está em 4 estados: Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá e Bahia. No total, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tinha mais de 2 milhões de pessoas de 18 a 24 anos que procuravam emprego no segundo trimestre desse ano. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, 100,7. Daqui a pouquinho você confere, hein? Aqui no 18 horas, bombeiros trabalham para controlar um incêndio que já dura mais de 2 dias aqui em Manaus. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Ok, agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. Calorão, né, Carlão? Não tem por onde fugir nessa época do ano. Ó, a previsão é de tempo nublado de manhã, mas depois sol, segue o tempo firme o resto do dia. Mínima prevista 27 graus, máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 82%. Mix. Olha, Karine, esse calorão aí deve continuar assim, hein, por algum tempo aí. Hoje aqui em Manaus, para você ter uma ideia, a gente passou um calor aí acima dos 40 graus de boa, hein? Exatamente, Carlão. Inclusive, o IMET registrou que hoje foi o dia mais quente do ano. Sensação térmica com certeza passou dos 40 graus. E quem está acompanhando esse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa com a gente ao vivo agora. André, boa noite, André. Então, passou com certeza dos 40 graus a sensação térmica, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha isso mesmo, Karine e Carlão. Além da estiagem seca, queimadas, fumaças, Manaus está enfrentando um período de calor extremo que está fazendo os termômetros baterem recordes, né? De acordo então com o IMET, a cidade registrou hoje aí temperaturas que chegaram a 38 graus, mas com a sensação térmica que chegava aí a 40 graus, né? Para muitas pessoas até mais, né? Um sufoco que a gente está passando aqui na capital amazonense. Termômetro dentro do carro sempre acusa os 44, mas quando fica no sol. Numa sombra esse termômetro aí, porque a situação tá difícil. Olha, e segundo ainda o IMET, Manaus hoje ainda tem 20% de chance até meia-noite. Vamos torcer aí, né? A lua tá bonita. De quê? De chover? Chuva. Olha, será que vem? Tá uma lua cheia, bonita, uma lua bonita. É muita esperança, né, Carlão? Tô com o Carlão aí. Vamos lá. Essa chuva aí. Olha só, porque a gente fala assim desses 20% de chuva, porque a gente sabe que aqui a região norte não está nos períodos chuvosos do ano, né? Que se denomina inverno amazônico. O período do calendário em que há aí uma maior concentração das chuvas, que vai de dezembro até ali a metade de maio e que normalmente concentra 60% a 70% da precipitação do ano. Por isso, uma extensa área aqui da região norte do Brasil vai ter nada ou pouca aí chuvas, né? Nos próximos 10 dias. Essas precipitações no período tendem a se concentrar mais ali no oeste e norte aqui do Amazonas e também em Roraima, Acre e Rondônia. Quem vai explicar pra gente toda essa previsão é a meteorologista do Metsul, a Estael Cias. No Amazonas a gente percebe que a chuva se espalha um pouco mais nesses próximos 10 dias. Antes ficava cortado aqui ao meio, né? E a gente vê que espalha um pouco mais, uns maiores volumes ainda na parte mais, no setor mais oeste,
do estado, mas a chuva já começando a alcançar aqui essas partes mais do leste. Claro que também longe de mudar de forma definitiva esse cenário, mas toda chuva é bem-vinda, seja 5 milímetros, seja 10, alguma ajuda, algum benefício sempre traz para essas regiões que estão sofrendo demais aí nesses últimos meses. Então a gente ainda não tem aquele prognóstico mais otimista para trazer no cenário de 10 dias, mas essa virada de chave está cada vez mais perto de acontecer e finalmente dar fim a todo esse cenário extremo que temos vivido aí no centro e norte do país. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala da Stael Cias, meteorologista do Metsu. E em meio às altas temperaturas aqui no Amazonas, né, que enfrenta aí o verão amazônico e a estiagem, que inclusive já afeta todos os 62 municípios que estão em emergência ambiental, o município de Beruri, aqui no interior do Amazonas, inclusive registrou uma chuva de granizo que causou prejuízos aos moradores da região, né? Esse fenômeno aconteceu nessa segunda-feira e durou cerca de 30 minutos, que foi suficiente ali para destruir vários telhados, Karime e Carlão. A vida do pobre não tem sossego. Quando chove, chove granizo e destrói o pouco que tem. Olha, muito difícil, hein, André? Bom, pelo menos aliviou um pouco do calor, né? André Meirelles, obrigada pelas informações, André. Boa noite. Valeu, André, boa noite. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós voltamos a falar das queimadas, né? Um incêndio dura mais de 2 dias aqui em Manaus, é preocupante. E é lá na comunidade Coliseu 2, na zona leste da cidade, Karime. Carlão, o Corpo de Bombeiros está há mais de 2 dias tentando controlar esse incêndio. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, até a população está ajudando ali o Corpo de Bombeiros, que é uma situação inusitada. É uma situação bastante preocupante diante desse cenário de estiagem que a gente está vivendo e em dias de calor intenso. Esse incêndio de grandes proporções começou com uma lixeira viciada da comunidade Coliseu 2, que fica ali no bairro Jorge Teixeira, na zona leste aqui de Manaus. Esse fogo, ele não foi controlado até o momento, Karime, Carlão. Continua lá. Continua ativo. É um fogo que continua ativo, né? Segundo as informações repassadas aí pelos moradores ali daquela comunidade, tudo começou no último domingo, quando então um morador teria ido até o local e teria ateado fogo, né? Teria atacado fogo, como a gente costuma dizer aqui, nos seus lixos, né? Nas suas folhas ali do seu quintal. Essa é uma cultura que a gente bate muito, né, Karime e Carlão, aqui no nosso programa. Não façam queimadas, não promovam situações como essa para que a gente não noticie, né, esse tipo de situação. E aí, desde o início dessas chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros têm se esforçado para tentar conter ali o avanço desse fogo que atinge mais de 300 metros. É um trabalho, Karime, realmente incansável. Essas equipes, elas já estão por lá há pelo menos 2 dias tentando controlar. Só que o que acontece? O controle que eles têm feito tem sido de forma superficial. Isso porque o problema que começou com o lixo tem várias camadas. E aí, segundo o Corpo de Bombeiros, é tipo o fogo vem aparecendo assim em camadas, uma em cima da outra, e eles não conseguem controlar tudo isso. Porque é como se viesse do subsolo. O fogo conseguiu atingir o subsolo e aí tá queimando mais profundamente, daí a dificuldade dos bombeiros de controlar esse incêndio. Exatamente, né? Eles já utilizaram mais de 300 mil litros de água, já foram utilizados na tentativa de controlar aquelas chamas, mas a situação continua preocupante. Isso porque a mata, né, é uma área de vegetação muito seca, que contém muito lixo, todo o lixo daquela comunidade está concentrada ali, e aí o que acaba tornando o que, Karime e Carlão? O combate ainda mais difícil, já que o fogo vem se espalhando em camadas profundas e voltando a queimar na superfície. Mesmo quando os bombeiros, né, pensam ali, não, o trabalho está encerrado, parece que tudo foi controlado, o incêndio acaba demandando de um esforço ainda maior. E aí o que acontece? Muitos comunitários têm tentado ajudar o Corpo de Bombeiros, fazendo ali uma força-tarefa para tentar, então, controlar essa situação. Inclusive, a gente conversou com o Raimundo Lima, ele que é líder comunitário, mais conhecido ali como o Rai do Coliseu. Ele falou pra gente um pouco mais como é que tem sido esse atendimento e essa força-tarefa que foi montada, já que esse fogo começou ainda na tarde do último domingo. Vamos conferir. Hoje é terça-feira.
Isso aqui começou desde domingo, acho que entre as 16 horas, entre as 16 às 17 horas. E aí a gente já chegamos na situação de pedir socorro ao Corpo de Bombeiro, ao governo do estado, aos órgãos competentes. E o que acontece? Passamos o domingo somente com um caminhão. Um tem que sair daqui, vai abastecer lá no T4. Quando ele chega, o incêndio já avançou para mais de 10 metros, né? E a equipe que está sendo deslocada aqui para o Coliseu, eles estão fazendo o que eles podem. Ontem, como a situação se agravou mais, e através de vocês, a imprensa, que isso se tornou um incêndio já público, foi quando eles tomaram a providência e já mandaram mais 2 caminhões, mas não suporta. 18 horas. Karine, Carlão, a gente ouviu aí, né, a fala do líder comunitário lá do raio do Coliseu, falando sobre essa situação que é bastante complicada, né? Como eu disse, esse incêndio teria começado quando um morador, ao limpar o seu quintal, acabou tocando fogo ali no lixo, e rapidamente essas chamas se alastraram e atingiram ali a vegetação. Só que, Karine, Carlão, por lá, o forte cheiro de fumaça tem prejudicado principalmente a saúde dos moradores, especialmente as crianças e os idosos. E o que acontece, né? O RAI está pedindo ajuda às nossas autoridades, porque até o momento, segundo ele, além do Corpo de Bombeiros, nenhuma autoridade apareceu por lá. Ninguém da Secretaria de Saúde, ninguém assistência social. Alô, governo do estado. Estamos, né, falando aqui do estado do Amazonas, estamos até falando da nossa capital, né, então Karine? Vamos lá, Prefeitura de Manaus, vamos ajudar essas pessoas, Secretaria Municipal de Saúde. E ele está pedindo ajuda realmente, porque ele disse que ele já perdeu as contas de quantas pessoas lá da comunidade precisaram ser levadas para as unidades de saúde por conta dessa situação, dessa fumaça. O odor lá realmente é muito forte, é um cheiro assim, fora do normal. E aí ele está pedindo ajuda. Vamos ouvir aí o que diz o raio do Coliseu. Nós estamos levando crianças desmaiadas para os SPA. Nós estamos pessoas idosas passando mal. Eu já não sei mais nem o que fazer, de tanto prestando socorro dentro da comunidade. E os órgãos competentes, das vigilâncias, a área de saúde, a gente não vê nenhum deles, eles não procuram a gente para saber como é a situação. Porque vocês estão vendo, essa fumaça aqui, ela é totalmente diferente de um incêndio normal. Você que está aqui, você está sentindo como é que está a sua respiração. Eu mesmo ontem passei mal, ontem à noite. Nós temos que estar trocando os nossos lençóis todos os dias, porque o odor é muito forte, ele segura nos tecidos. E o que acontece? Cadê a Secretaria de Saúde do município? Cadê a Secretaria do Estado? Porque a questão do incêndio é uma responsabilidade do Estado. E eu quero ser bem sincero com você. Os nossos representantes estadual, eles estão falhando nisso aqui que a gente está precisando dentro da comunidade Coliseu. 18 horas. Karine, Carlão, infelizmente, né, essa é a realidade ali dos moradores da comunidade Coliseu 3. Essa comunidade, Karine, ela fica ali fica ali nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui da nossa capital. Até o momento, Karine, o Corpo de Bombeiros segue lá no local, tentando, então, controlar esse fogo que ainda não foi totalmente controlado. Como a área é de difícil acesso, o trabalho, né, é dificultoso e acaba atrapalhando, né, realmente o combate que deve e precisa ser intensificado nos próximos dias. As nossas autoridades precisam tomar uma providência. É uma irresponsabilidade absurda deixar essa comunidade debaixo de fumaça, debaixo de queimada. Como é que o Corpo de Bombeiros não está dando conta? Então tá aí, cadê a força-tarefa? Cadê mais ajuda do município, ajuda do governo do estado? Afinal de contas, essas queimadas e o controle das queimadas também passa pela responsabilidade do governo do estado. É preciso aí uma ação efetiva
tanto municipal quanto do governo estadual, para controlar essa queimada. Gente, há mais de 2 dias, essa população está debaixo de um ar completamente poluído, colocando em risco a vida das pessoas, das crianças, dos idosos. É um alerta, é urgente, vocês precisam parar e colocar em prática agora, 6h40, irem lá nessa comunidade Coliseu 2 para ajudar a controlar essa situação. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, cadê a assistência social? É uma irresponsabilidade, é criminoso deixar essas pessoas há 2 dias debaixo dessa fumaça, dessas queimadas, e ninguém lá dá uma assessoria, ajudar, prestar socorro para essas pessoas. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Obrigada, Karime e Carlão. A gente vai seguir acompanhando essa situação lá da comunidade Coliseu para atualizar os nossos ouvintes em torno desse caso. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h41, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só aí, no próximo domingo a primavera chega, hein? Segundo o Clima Tempo, as chuvas vão aumentar na Amazônia a partir de segunda quinzena de outubro. Uma boa notícia, já que esse bioma tem sido devastado pelo fogo, hein, Karine? Pois é, Carlão, e nós não temos as estações bem definidas aqui no norte, mas a primavera vai trazer o quê? Mais umidade para grande parte do Brasil, com exceção do Nordeste e aqui do Norte um pouquinho, né? É uma estação de transição entre o período seco e úmido, e os meteorologistas esperam mais dias de calor e chuva quentes em vários estados. A chegada da primavera deve ajudar aí a reduzir o número de queimadas no Brasil, que estão em níveis alarmantes, e colaborar, né, com o replantio. Olha aí. Carlão, inclusive diminuir o número de queimadas e de prejuízo, tá? Escuta esse dado. Os municípios brasileiros somam um prejuízo econômico de 1,1 bilhão de reais por causa das queimadas entre janeiro e essa segunda-feira, dia 16 de setembro. Esse valor, 1,1 bilhão de reais, é 33 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Entre agosto e setembro, 10,2 milhões de pessoas foram afetadas por incêndios florestais, com 538 municípios declarando estado de emergência. Os números mostram ainda um agravamento significativo na crise ambiental, com as perdas concentradas nos últimos 2 meses. Em 2023, por exemplo, apenas 23 localidades haviam sido afetadas nesse mesmo período, demonstrando aí o aumento exponencial das queimadas. Pois é, e a estação começa dia 22 de setembro, vai até o dia 21 de dezembro, e a gente espera mesmo que traga pancadas de chuva à tarde e à noite, aumento da umidade do ar em todo o país. O que a gente sabe é que os meteorologistas estão prevendo chuvas acima da média só na segunda quinzena do mês de outubro aqui para o Amazonas. Defensoria Pública do Amazonas intervém para garantir ajuda humanitária à comunidade indígena em Tabatinga, esquecida pelo governo do estado no plano de ação de enfrentamento da estiagem. E no meio da seca severa dos rios, a comunidade Umiriaçu 2, que abriga 8 mil indígenas da etnia Ticuna, sofre com a falta de água potável e alimentos. A Defensoria pede que o governo do estado socorra com urgência essa população, caso contrário, vai ser acionado pela Justiça do Amazonas, e quem conta essa história com detalhes é Odinei Araújo. Se na capital Rio Negro atingiu seu nível de segurança para banhistas, nos demais rios do estado, a seca já está isolando comunidades e deixando a população sem água boa para beber e sem alimentos. É o caso da comunidade Umiriaçu 2, localizada na terra indígena Tucuna, em Tabatinga, onde vivem aproximadamente 8 mil indígenas da etnia Ticuna. Essa comunidade foi esquecida pelo Plano Emergencial de Ajuda às Vítimas da Seca no Amazonas, comandado pelo governo do estado. Para os povos, a proximidade da comunidade com a área urbana não permitiu que o governo olhasse por eles, que sofrem com falta de abastecimento de água potável e alimentos por conta da estiagem. A Defensoria Pública do Amazonas visitou o local após receber um pedido de socorro. Os indígenas denunciaram que não receberam as cestas básicas e outros itens de ajuda humanitária enviadas pelo governo do estado. Com os rios secos,
ribeirinhos, eles não têm como pescar para se alimentar. Além disso, os indígenas também têm sentido as mudanças climáticas. Nos últimos 4 anos, eles têm dificuldade para plantar a roça, macaxeira, grãos, hortaliças e outros alimentos. O calor mata as plantações e sem chuva tudo piora. Agora, segundo a comunidade, nem mais água potável eles têm para beber porque o igarapé secou. O defensor público-geral do estado, Rafael Barbosa, recomendou que o governo do Amazonas envie alimentos e água para os indígenas da comunidade Umariaçu 2. A defensoria também pede soluções extrajudiciais para as necessidades urgentes dos indígenas. A população ainda se vê privada de água potável, de água para realizar as suas necessidades básicas e essenciais e sem nenhuma perspectiva de resolver esse problema. É claro que com a questão climática, esse delicado problema se intensifica de forma brutal, colocando em risco não só os povos como um todo, mas principalmente as crianças e as pessoas idosas. Além do governo do estado, a defensoria também vai acionar outros órgãos para socorrerem a comunidade indígena. De acordo com o defensor público Rafael Barbosa, a DPS coloca como intermediadora entre os povos indígenas e comunidades tradicionais com as várias esferas de governo para promover a inclusão dessas comunidades nos planos de ação para a estiagem do governo do estado. Por isso que a defensoria, a partir dessa visita, vai agora elaborar uma gama de ações e também provocar outras instâncias, outros órgãos também de proteção e apoio para que aquela comunidade do Arimaçu tenha, de fato, restabelecida ou enfim, estabelecida um fornecimento mais perene de água para que eles possam desenvolver as suas atividades. O plano emergencial da estiagem prevê a distribuição de alimentos e insumos para famílias afetadas pela seca. O governo do estado tem uma data para socorrer a comunidade com água potável e alimentos. Caso não atenda às recomendações, a Defensoria Pública vai acionar a Justiça. Em março desse ano, a Defensoria Pública lançou o núcleo especializado na defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, e é por meio desse núcleo que as ações serão realizadas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h48. Olha, outra ajuda do governo federal que chega hoje é a antecipação do Bolsa Família para os beneficiários que moram em regiões afetadas por eventos climáticos extremos como chuvas, estiagens ou queimadas. Nesse caso, o pagamento será para todos os beneficiários do primeiro dia do calendário, independente do final do número de identificação social, que é o NIS, Karine. Nesse caso aqui no estado do Amazonas, a questão da estiagem, da seca, das queimadas, né? Bom, em todo o Brasil são quase 600 mil famílias de 55 municípios atingidos por eventos climáticos extremos que vão receber o benefício. Ao todo serão pagos 20,7 milhões de reais de benefícios. Lembrando que para as pessoas que não residem nas regiões beneficiadas, o calendário desse mês vai ser concluído normalmente no dia 30. Mix. Vamos agora para Brasília, vamos conversar, vamos lá falar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui dividindo a tela com a gente. Cadu, boa noite, Cadu, bom te ver. Então vamos falar sobre jogos eletrônicos, essa polêmica que não acaba nem ficar pouca. O Ministério da Fazenda anunciou hoje que a partir do dia 1º de outubro vai bloquear as empresas de apostas de cota fixas, as chamadas bets. E só vão poder funcionar as casas de aposta que pediram autorização federal. Cadu, essa medida de hoje foi uma reação do governo federal ao pedido do senador Omar Aziz de tirar do ar esses sites de apostas que você inclusive falou ontem aqui no 18 horas, Cadu. Atualiza pra gente. Boa noite.
Tá parecendo jogada ensaiada, Karime e Carlão. O Omar Aziz levantou a bola e o Fernando Haddad foi lá e cortou, né? Boa noite para vocês. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, brincadeiras à parte, foi isso, viu? Ontem o senador Omar Aziz recorreu ao Poder Judiciário para tirar as bets do ar enquanto não houver regulamentação por parte do governo federal. Foi esse o assunto de ontem. E hoje o governo federal anuncia que vai retirar do ar, a partir do dia 1º de outubro, as bets que ainda não solicitaram permissão para operar no Brasil. Na verdade, Karime, o governo não vai expulsar ninguém, viu? O governo deu uma apertada no prazo para que todo mundo se regularize até o fim desse mês. Quem cometeu o vacilo de não solicitar a permissão e não atender aos critérios do governo federal, aí sim vai estar fora. E claro, vai ser uma minoria, né? Obviamente, todo mundo vai correr atrás de se regularizar e de se manter no mercado. De qualquer forma, Karime e Carlão, a questão das bets entrou na pauta de hoje do Ministério da Fazenda. Eu só não sei se foi devido a uma provocação do senador Omar Aziz ou se foi movimento orquestrado, né? Uma tabelinha, como eu disse, entre o Omar Aziz e o Fernando Haddad. Hoje, o ministro da Fazenda deu uma entrevista onde ele disse que a preocupação do governo é com o vício nos jogos online, que está afetando o orçamento de milhares de famílias e pode causar efeitos na economia como um todo. Então eu separei um trecho da fala do ministro Fernando Haddad para a gente ouvir. Vamos lá? Não tem nada a ver com arrecadação. Isso tem a ver com uma pandemia que está instalada no país e que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos. E como começou o processo de regularização, nós vamos começar a, depois dos 4 anos em que ninguém fez nada, né, desde 2018, que foi legalizado o jogo eletrônico no Brasil, por 4 anos sem regulamentação, e nós estamos vendo a necessidade premente de começar a colocar ordem nisso e nos associarmos ao Ministério da Saúde. Tem muitos relatos, né, de problemas de saúde que estão nos chegando, de dependência que estão nos chegando. 18 horas. A gente ouviu a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito desse aperto, desse arroxo aí das bets, né, Cadu? Realmente o cenário está complicado, a gente sabe. Feia coisa. Né, Carlão? A gente tem escutado muita informação, muita notícia, muita denúncia das pessoas endividadas, das pessoas que endividaram a família nem sabia, de pessoas que suicidaram depois de que perderam tudo. Isso, eu contei uma história ontem aqui no 18 horas, de um servidor público concursado do Senado Federal, Karime, que tirou a própria vida na garagem lá do Senado Federal. Um assunto que ficou em off, né? Por algum tempo, foi agora, recente, tem uns 2 meses atrás, ninguém contou essa história porque o próprio Senado segurou essa informação, mas a informação que eu recebi de bastidor é que o motivo seriam dívidas contraídas por causa desses jogos online. Mas o fato aqui dessa entrada do governo e desse arroxo, como você falou, em cima das bets, é que o governo está começando esse processo de regulamentação. E o detalhe é que o Ministério da Saúde está entrando nessa campanha justamente por essa questão psicológica também, de saúde e psicologicamente, para tentar inibir, né, ou tentar conter o avanço dessa questão de vício, né? Agora, Karime, é importante a gente falar, as bets se pronunciaram, viu, por meio de uma carta aberta à nação brasileira, o nome é esse, tá? Uma carta aberta à nação brasileira, afirmando que são contra qualquer tipo de divulgação que induzam o apostador ao comportamento compulsivo e que os impactos das apostas sobre a população seria, abre aspas, preocupações muitas vezes precipitadas, fecha aspas. Mas, porém, não fecha os olhos para os lamentáveis casos reais que têm sido veiculados de compulsão, ainda que raros, segundo a carta, viu? Por isso, estão comprometidas, as bets estariam comprometidas com um ambiente regulado, íntegro e responsável. Esse é o posicionamento do setor. Karime e Carlão. Ei, Cadu, voltando a falar sobre queimadas, Cadu, que é um assunto hoje que atinge praticamente todo o Brasil todo tem essa situação aí presente, né? O presidente Lula, inclusive, entrou numa reunião às 4:30 da tarde para discutir justamente essa situação, esse problema aí das queimadas no Brasil. A expectativa é que ele anuncie, Cadu, ainda hoje, novas medidas que
que são necessárias novas medidas no enfrentamento contra os incêndios florestais, Cadu? Como está essa situação? É isso mesmo, Carlão. Essa reunião foi com toda a equipe ministerial do governo Lula e com os presidentes dos 3 poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A reunião acabou de encerrar, Carlão, lá no Palácio do Planalto. Eu estava assistindo por aqui pela TV, estava sendo transmitido ao vivo. Sobre o pacote de medidas que foi anunciado, está sendo anunciado desde ontem, o presidente Lula ainda não assinou, mas a expectativa é de que ele assine ainda hoje a medida provisória que libera um crédito extraordinário aí de entre 500 ou 550 milhões de reais para ajudar em ações de combate às queimadas. E esse dinheiro vai ficar fora do teto de gastos, como autorizou o STF, o ministro Flávio Dino. Essa medida provisória, Carlão, ela seria encaminhada ainda hoje para o Congresso Nacional para apreciar o quanto antes. Tanto que os deputados ficaram em alerta, mas não houve convocação de sessão até o momento. Isso deve acontecer, portanto, na quarta-feira, amanhã, porque se trata de uma demanda urgente. E nessa reunião, Carlão e Karime, chamou a nossa atenção a fala do presidente Lula, a fala inicial dele, dizendo que muitos desses incêndios no país, inclusive na Amazônia, seriam orquestrados, seriam oportunismo político, nas palavras dele. Eu trouxe um trecho da fala do presidente Lula para a gente conferir. Vamos ouvir. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em 3 comunidades na Amazônia e na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo, não estava querendo esconder da gente. Em São Paulo, a quantidade de incêndios que houve, uma quantidade enorme de cidade no mesmo dia, é uma coisa impensável. Em São Paulo se prendeu algumas pessoas, mas nós não sabemos se o inquérito andou. No Rio de Janeiro, ontem prenderam 20 pessoas. Há uma queixa de que muitas vezes a Polícia Civil prende um cidadão sob suspeição, sabe? E meia hora depois alguém libera esse cidadão e a polícia não pode nem investigar, nem fazer, sabe, o inquérito normal. A Polícia Federal tem 52 ou mais, sabe, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está previsto no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito das queimadas. Cadu, é muita fala e pouca ação, né, Cadu? Tá aqui a gente sofrendo há mais de 2 dias uma queimada, um incêndio que não consegue ser controlado. Só tem um pessoal do Corpo de Bombeiros, a comunidade toda já adoeceu. Tá todo mundo doente e não tem um apoio, não tem uma secretaria de assistência social, secretaria de saúde. Não tem apoio, não tem água, não tem estrutura nenhuma. Estamos falando de Manaus. Tá ruim. Tá ruim. Aqui em Brasília... Ação, você sabe que ação mesmo a gente não vê. Aqui em Brasília tá a mesma coisa, viu, Karime? A mata tá queimando aqui do lado de casa, a Floresta Nacional de Brasília, e a gente tá dormindo com fumaça. Tá bem grave a situação e a gente vê a falta de efetividade das autoridades, né? Tanto dos corpos de bombeiros, do governo do Distrito Federal, também do governo federal. Agora, Karime, o presidente Lula, ele chamou os chefes dos outros 2 poderes para cobrar e também somar forças. Esse é o papel de um chefe de Estado. Do Judiciário, ele pediu mais empenho na punição contra quem comete crimes ambientais. Do Legislativo, ele pediu que os parlamentares discutam o aprimoramento da lei para quem, ou seja, aumentar a pena contra quem comete queimadas em florestas, porque parte da falta de efetividade do governo também está aí. Além da falta de brigadistas para o grande volume de queimadas, tem a falta de atuação da polícia para prender e falta de atuação do Poder Judiciário para manter a pessoa que cometeu queimada presa, porque virou jogo de gato e rato, tá parecendo isso. Os bombeiros apagam aqui e os criminosos ateiam fogo ali. E a gente fica dias e dias respirando fumaça e vendo o país se acabar em cinza, né? A gente não vê ninguém preso
A gente não vê nenhum juiz mantendo o criminoso na cadeia. Então, na hora que começar a prender gente, na hora que a coisa começar a funcionar, que a imprensa começar a mostrar, olha, tá preso por causar crime ambiental. Porque o cara prende e a justiça solta. E não faz nenhum TCO, não faz nenhuma medida menos grave. Então, além da questão da falta de brigadistas, da falta de efetivo, tem a impunidade que está acontecendo com muita força aqui no país. Não só no Amazonas, no Distrito Federal, em São Paulo, em todo canto. Essa que é a grande queixa. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Cadu, até amanhã. Tchau, valeu. Tchau. Vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Tribunal Regional Federal mantém júri popular para os 2 réus acusados da morte do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Saidinha temporária. 33 mil presos deixam o presídio de São Paulo nesta terça-feira. No Líbano, explosão de pagers usados pelo Hezbollah deixa 9 mortos e mais de 2 mil feridos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresenta nesta quinta-feira plano para garantir energia durante a seca no Brasil. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesse momento de eleições municipais, o IBGE revelou um dado alarmante. O Amazonas tem 48 mil jovens de 18 a 24 anos desempregados. A taxa de desemprego nessa faixa etária está acima da média nacional, mas o assunto ainda não entrou nas campanhas eleitorais para prefeito, tanto na capital quanto no interior. Além disso, os jovens que conseguem emprego enfrentam salários muito baixos. A falta de prioridade no primeiro emprego associada à baixa escolaridade impede o desenvolvimento econômico. Sabemos que educação e oportunidades são fundamentais para melhorar a vida da população e afastar nossos jovens do crime organizado, especialmente nas periferias da Amazônia. A solução passa pela criação de caminhos que integrem educação e oportunidades reais para esses jovens. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.